Bom, hoje eu vou tentar dar uma explicação mais técnica de como funciona o desfoque de fundo na fotografia. Eu passei muito tempo vendo tutoriais, os maiores nomes aí do YouTube na fotografia, pesquisando, de como funciona, o foco das lentes, e eu não achei uma explicação satisfatória. Existem muitas explicações práticas, o que o fotógrafo deve fazer para atingir o desfoque de fundo, quais lentes usar, quais configurações na câmera ele colocar. Mas eu queria algo um pouco mais técnico, entender como que a luz de fato entra na lente e como que de fato isso resulta no desfoque de fundo. Então eu fiz um pequeno diagrama, eu não sou físico, não entendo de ótica, então pode estar errado, com certeza vai ser ultra simplificado, mas esse aqui seria um diagrama de uma lente extremamente simples, vamos supor uma lente kit com 3 lentes, aqui focado no infinito, ou seja, com o anel de foco bem para frente. E aqui é só uma explicação básica, por exemplo, se você dá zoom, o que acontece, essa luz passa a entrar de maneira mais reta na lente. Suponhamos que você tenha dado zoom e a lente aumentar de tamanho, mas você continua focando no infinito. Então, isso vai afetar muito pouco o seu desfoque de fundo como um todo. Só que uma ideia aqui é o ponto do foco, aqui seria o diafragma, que você abre ou fecha conforme a profundidade que você quer. E aqui, essas duas setinhas verdinhas é como se fosse o obturador. Quando você bate, como o obturador não afeta em nada, o desfoque de fundo, então não é necessário falar. Ah tá, campo de profundidade. As pessoas quando falam em campo de profundidade, elas citam muito o diafragma, como sendo o ponto mais importante. Mas eu acho que um ponto que é negligenciado é o anel de foco. Como eu disse, vamos supor, o anel de foco está aqui na frente, está focando no infinito, tudo está em foco. E não importa o quanto você abrir o diafragma, se você abrir completamente o diafragma, o que vai acontecer? A imagem como um todo vai perder foco, vai perder qualidade. E vai entrar mais luz, obviamente. Só que você não vai conseguir desfoque de fundo. Se você focar no infinito, tudo vai estar em foco da mesma forma. Você consegue desfoque de fundo a partir do momento que você se aproxima do objeto, ou seja, você traz o anel de foco para trás. A câmera que estava focando no infinito, de repente ela está focando no objeto mais próximo. Quando esse anel de foco vem para trás, aí bagunça tudo. A luz que vinha lá do fundo, lá das montanhas, essa luz ela passa a errar o ponto focal. O ponto focal está aqui, ela passa a acertar cá atrás. A maior parte dela, não toda, Muita parte, do contrário, quando você fecha o diafragma, você não veria a montanha, mas a gente continua vendo. Mas uma parte grande da luz erra o ponto focal, então a montanha foi desfocada. Assim como o que está mais perto, vamos supor, tem uma flor mais perto da árvore. Essa flor também passa a errar o ponto focal, a partir do momento que esse anel se move. E dessa forma você fica com tanto o fundo desfocado quanto a frente, o front ground desfocado também. E o plano focal passa a ser no meio da árvore. E o plano focal ele é sempre da finura de um papel, só que a gente vê como focado a árvore inteira por causa da distância. Esse anel, vamos supor que esse anel de foco estivesse aqui. Aí você se aproxima mais, o fotógrafo vai andando até bem perto da árvore. Ele tem uma câmera aqui com sensor full frame.
quando ele traz mais ainda o anel de foco para trás, talvez é notável que, por exemplo, talvez o caule, o tronco dela esteja em foco, mas as folhas da frente já começam a ficar um pouco fora de foco, assim como as folhas do fundo também começam a ficar um pouco fora de foco. A gente, na verdade, o plano focal ele é sempre extremamente fino, só que coisas que estão mais próximas do plano focal, elas parecem que estão mais em foco. Elas estão mais em foco, né, obviamente. Ou seja, para mim o papel essencial é esse anel de foco aqui. Quanto mais para trás, quanto mais esse efeito ele conseguir dar, mais perto você tiver do objeto a ser fotografado, mais vai ser o desfoque de fundo. E o diafragma aberto, ele deixa mais esses raios aqui que estão fora do plano focal entrar. Se você fechar ele, somente a luz que está em foco vai entrar. Tá vendo? Só a luz amarelinha. Só que isso vai perder essa quantidade imensa de luz que estava entrando aqui. Mas somente a luz focada vai entrar. Então a montanha vai aparecer mais em foco, assim como a flor vai ficar mais em foco. Só que a imagem como um todo vai ficar mais escura, né? Vai ser mais difícil para a câmera formar a imagem. Então esse, né, é o papel do diafragma no plano de fundo. No campo de profundidade, eu esqueci do termo correto. Por incrível que pareça, mas você abre o diafragma, você deixa mais luz que está fora do plano focal entrar. Você fecha o diafragma, essa luz rebelde, né, que está fora da onde ela deveria focar, isso tem um impacto maior, né, quanto mais o anel de foco estiver para trás. E uma coisa também que é citada, mas com menos intensidade do que o diafragma, é o zoom. E por que o zoom gera desfoque? O zoom, na verdade, ele é muito mais fácil você desfocar. Com uma lente de zoom, o difícil é você não desfocar o fundo. Né? Qualquer coisa que você fotografar, coisas que estão logo atrás do... E também, quanto mais longe está o fundo, mais desfocado ele fica. Porque mais vai errar o plano focal a imagem. Mas tá. O zoom, quando você dá zoom, vamos supor, você dá um zoom cá na frente, porque você quer fotografar um galho específico na árvore, talvez um passarinho que está ali. Não importa, mesmo quando você foca, sempre um pouco da luz vai estar errando o plano focal. No caso aqui, né, a luz cor de abóbora estava errando. Quando você dá zoom, o que acontece? Essa luz que estava perto do plano focal, estava perto do ponto nodal, né, que é onde a luz se cruza dentro da lente, essa luz ela vai lá para frente, junto com o seu foco. A lente toda se move, né? Não sei como que o diafragma se move quando a gente dá zoom na lente, mas eu imagino que ele se mova também. Então, o que acontece? Esse cruzamento aqui de luz fora do foco, que estava pertíssimo do foco, que estava perto da onde, pertíssimo do plano do foco. Essa luz aqui, quando você dá zoom, ela se distancia. Aí quanto mais zoom você dá, sua lente, né, aumenta cá na frente. Você dá mais zoom, então essa luz entra menos luz, ou seja, em teoria era para a luz ficar ficar mais focado, porque a partir do momento que entra menos luz, então a luz só que ela entra mais retinha, ou seja, é o mesmo efeito se você fechar o diafragma, porque agora aquela luz de ângulo maior que estava entrando, luz daqui de baixo, essa luz parou de entrar, só entra a luz lá da frente que ela entra retinha. Só que agora qualquer luz que erra o plano focal, ela erra por uma distância maior. E é por isso até que também sensores menores costumam ter menos desfoque de fundo. Porque como eles são menores, a luz é concentrada no espaço menor e ela entra mais retinha. Quanto mais reta a luz entra, né, mais focadas as coisas ficam. Aí você pode ainda
fechar, né, o diafragma para deixar menos luz entrar, mas quando você dá zoom já está entrando menos luz. E fechar o diafragma. Há lentes que permitem, né, que você dá zoom e ela continua entrando a mesma quantidade de luz, mas aí são lentes grandes, pesadas, caríssimas. Normalmente uma lente comum ela vai fechar à medida que vai receber menos luz à medida que você dá zoom. E por fim, aqui eu falei, né, do sensor menor. Vamos supor, um sensor pequeno, eu falei lá que a luz vai entrar mais retinha. Isso aqui é uma pequena tabela que eu usei como sensor. Se eu diminuir o tamanho da fonte, eu posso diminuir mais ainda. A luz vai entrar mais retinha. Quanto mais retinha a luz entrar, mais o plano focal, mais o ponto nodal vai ficar perto do sensor, menos desfoque de fundo vai ter, mas mais fácil vai ser de focar. As imagens não saem com melhor qualidade, porque apesar de ter menos luz que se desviam do plano focal, menos luz que se desvia, né, do ponto nodal, ainda assim é uma quantidade, a mesma quantidade de luz. Às vezes as pessoas falam, o sensor menor recebe menos luz. Não exatamente, a luz é concentrada num ponto menor. Só que a tecnologia ela tem que ser muito, tudo aqui, os pixels, eles têm que ser tudo menor, é tudo amontoado num espaço menor. E por isso que o sensor menor ele vai gerar imagens com qualidade inferior. Uma coisa que eu também não esqueci de falar aqui sobre o diafragma. Porque quando você fecha o diafragma, a imagem como um todo, mesmo a imagem que está em foco, ela também melhora. Por quê? Vamos supor, essa luz aqui que está pegando em foco, está pegando nesse pixel aqui. A luz que vem da árvore está pegando nesse pixel e é uma luz que está em foco, ou seja, a luz que ajuda a formar a imagem boa. Só que quando o diafragma está mais aberto, o que acontece? A luz que vem lá da montanha, que está fora de foco, errando o ponto nodal, ela também acerta o mesmo pixel. Então ela tira a nitidez da imagem como um todo. Quando você fecha o diafragma, o pessoal até fala, né, F8, você costuma atingir as melhores qualidades nas lentes e costuma ter a melhor imagem. Por causa disso, que essa luz que erra, né, o foco exato, você diminui a quantidade dessa luz. Porém, a imagem fica mais escura e muitas vezes não compensa, porque o seu obturador vai ter que ficar mais lento, né? A câmera vai demorar mais para formar a imagem, então uma tremida na sua mão vai tornar a imagem sem nitidez. E se você fecha o diafragma justamente para ganhar nitidez, uma coisa não vai compensar a outra. Por fim, é uma coisa que eu escuto falar muito, sensor APS-C tem mais profundidade de campo. Eu esqueci esse termo o vídeo inteiro. Que sensores APS-C têm mais profundidade de campo do que sensor full frame. Isso é verdade se a lente for feita para o sensor APS-C ou para um sensor menor que seja, outros sensores menores. Por exemplo, uma lente EF da Canon, que é colocada aqui no sensor, uma câmera com sensor. E o que acontece quando você coloca, por exemplo, uma lente EFS da Canon, que a luz não vai ficar mais fora, cá em cima, ela vai acertar direitinho dentro do sensor e vai acontecer o que eu já falei no caso de sensores menores. Mas vamos supor que você está aqui com uma lente 50mm, que é uma lente muito comum usada para fotografia. A imagem vai ser formada desse jeito, desse tamanho. Se você tiver um sensor full frame, você vai pegar a imagem inteira. Se você tiver um sensor APS-C,
a imagem vai vir cropada, ou seja, você vai pegar só uma parte da imagem. Vamos supor que você está fotografando uma modelo. Você chega bem perto da modelo, que igual eu expliquei, quanto mais perto você chega, mais perto você chega, mais você vai conseguir desfocar o fundo, porque esse anel de foco vai vir para trás. Só que, aí vamos supor que você quer tirar ela de corpo inteiro, e ainda assim dar um fundo desfocado. Com o sensor full frame, você vai conseguir chegar mais perto. Vamos supor, você vai conseguir chegar bem pertinho da modelo. Vou ter preparado melhor essa imagem antes. Você vai aqui chegar bem pertinho da modelo com o sensor full frame e você ainda vai pegá-lo de corpo inteiro, o fundo desfocado. Se você tirar foto da mesma distância com o sensor APS-C, ou seja, que tem metade do tamanho, que o sensor APS-C tem metade do tamanho de um full frame, você só vai pegá-la da cintura para cima. Você vai conseguir o mesmo desfoque de fundo exatamente igual. As duas câmeras tirando foto com a mesma lente, da mesma distância, o desfoque de fundo é igual, o sensor APS-C não vai desfocar menos. Acontece que, o que você vai fazer com o sensor APS-C para tirar de corpo inteiro? Vamos supor, seu objetivo é tirar foto de corpo inteiro, não é do meio corpo só. Você já tirou foto do meio corpo, agora você quer do corpo inteiro. Você vai ter que se afastar da modelo, você vai trazer a câmera para trás. No que você traz a câmera para trás, o anel de foco vem para frente. E é por isso que eu falo que o anel de foco é a parte mais importante do desfoque de fundo. Porque para desfocar o fundo, você tem que se aproximar do objeto. Quando você aproxima do objeto, o anel de foco se move para trás, e aí isso vai causar o desfoque de fundo por todos os motivos que eu já falei anteriormente. Então, eu não colocaria ênfase total no diafragma, eu colocaria muita ênfase. Para mim, o diafragma e o zoom têm o mesmo impacto, né? O zoom e o diafragma são importantes iguais, e a grande estrela, até quando você dá zoom, você quer focar nessa árvore, o diafragma vai vir para trás, para delinear o campo focal aqui. Então eu acho que é isso. Quando mesmo que você tiver uma câmera com sensor minúsculo, você consegue, vamos supor que esse sensor aqui fosse 5 vezes menor do que isso aqui. Aí a luz entra retinha. Ainda assim você consegue, porque geralmente sensores menores permitem que você foque coisas mais próximas também. Então, você pode, por exemplo, colocar o dedo, por exemplo, um sensor normal desse APS-C, a câmera ela precisa estar pelo menos 1 metro de distância para focar, vamos supor. Dependendo da lente, isso varia. Se você tiver um sensor menor, você consegue colocar o dedo aqui a 1 milímetro da lente e focar no seu dedo. Então você consegue fotografar o seu dedo e deixar o fundo desfocado mesmo com um sensor minúsculo. Que dizem que o sensor menor tem maior campo de profundidade. Eles têm o mesmo campo de profundidade, mas se você fotografar objetos menores, porque um sensor menor ele acaba sendo muito... você permite uma aproximação maior, permite fotos macro, né, close-up, e você consegue desfocar o fundo se você fotografar, por exemplo, o seu dedo. Só que geralmente você não quer fotografar o seu dedo ou só fotografar borboleta, né? Você quer fotografar pessoas. Então é por isso que você compra um full frame, por isso que você compra um sensor APS-C. E aí, para conseguir fotografar uma pessoa e desfocar o fundo ao mesmo tempo, você precisa de um sensor maior, porque o sensor maior vai gerar isso aqui. A luz vai entrar mais de maneira oblíqua. Entrando de maneira oblíqua, vai errar mais o ponto nodal. E por incrível que pareça, assim, o que deveria ser uma falha, por exemplo, se o olho humano fosse assim, o olho humano permitisse esse monte de luz fora de foco entrar, atrapalharia, né, a nossa sobrevivência. A pessoa assim, tivesse que ficar focando numa coisa, aí tem um predador vindo atrás da árvore, mas o predador está desfocado. Ele está lá no meio da camuflagem, você está vendo tudo desfocado porque você precisa focar na árvore só, né? Porque o olho humano ele tem um sensor minúsculo. A parte do olho que capta, né, a luz é minúsculo, então a gente tende a ver tudo em foco quase sempre, a não ser que uma coisa esteja realmente muito próxima do nosso olho. Mas é isso, assim, talvez eu faça um vídeo aí mais pra frente mostrando na prática, né? Só que já existem infinitos tutoriais mostrando na prática como o desfoque de fundo funciona. Eu queria fazer algo mais técnico, eu procurei muitos vídeos,
eu procurei ler alguma coisa, ainda estou longe de entender, mas ao tentar ensinar alguma coisa, eu também estou tentando aprender alguma coisa. Estou tentando aqui organizar meu raciocínio, estou a meio caminho ainda, mas erros que eu descobri mais pra frente eu vou fazer outro vídeo corrigindo, assim como se alguém me apontar algum erro, obviamente eu vou corrigir. E é isso, assim, me deu uma curiosidade e eu acredito que pelo menos esse tipo de vídeo aqui eu não vi ninguém fazendo, então nesse ponto eu acho que esse tipo de vídeo é útil, talvez alguém faça melhor, mas é necessário. Aí os grandes nomes aí da fotografia do YouTube não explicam dessa forma como a luz funciona dentro da lente. Então é isso aí.